Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de vocês hoje nesse debate da mostra, o segundo debate que estamos tendo aqui na mostra O Homem que Caiu na Terra. Essa mostra que tem o patrocínio da Caixa Econômica Federal, a realização da Caixa Cultural Curitiba, a produção da Saraguina Filmes e a produção local de The Art Content. Falar um pouquinho sobre essa mostra que começou terça-feira agora. É uma mostra itinerante, ela passou pelo Rio de Janeiro, por Fortaleza já. Aqui em Curitiba nós estamos projetando 24 filmes, alguns deles, pouquinhos, se repetem aqui para que as pessoas tenham mais uma chance de assistir. E teremos, então, sessões todos os dias até quarta-feira que vem, dia 28. Tá? A entrada para essas projeções é R$ 2 e R$ 4,00. E, então, estamos convidando vocês aí para participar dessa mostra que está super interessante. Tá? Hoje nós temos aqui o jornalista Alessandro Andreola e o pesquisador Cassiano Fagundes vão conversar com a gente sobre o uso de substâncias psicoativas e a contracultura. Né? Esse tema, ao contrário do que foi o de quarta-feira, não está diretamente relacionado apenas ao David Bowie, mas a ideia era considerar que esse foi um artista que teve um impacto muito grande, não só na música, no cinema, mas também na moda, na maquiagem e também, principalmente, no comportamento. Tá? Então, é uma ideia de discutir temas mais amplos, lógico, tocando também em assuntos sobre a vida do artista, que teve envolvimento com as substâncias. Né? Eles vão conversar sobre isso. Não é meu papel aqui. Depois a gente vai conversar um pouco aqui, e daí a gente vai abrir para a plateia fazer perguntas e comentários. Então, por favor, sintam-se super convidados a dar a sua participação. Esse debate está sendo filmado, vai estar disponível na internet. Tá? Temos a interpretação em Libras, com a Eliane aqui. Então, se alguém fala Libras, por favor, também chama a gente que tem a interpretação aqui. Tá? Mais alguma coisa? Eu, pessoalmente, queria agradecer ao Gregório, Henrique, Christopher, Alan, Eric Sodré, Rafaela Tasca e o Terence, que está aqui hoje também. Okay? E a Roberta Sauerbron também. Então, vamos começar. Eu quero pedir que eles se apresentem. Pode ser Cassiano? O Alessandro. Ah, tá. O Cassiano está com um probleminha técnico, mas ele vai lá, então. Não, é que eu não achei. Um pequeno problema técnico. Só um pouquinho. Eric. Mas pode se apresentar, lá. Alessandro. Então, tá bom. Boa noite, todo mundo. Sou Alessandro Andreola, eu sou jornalista da área de música e de cinema. Sou colaborador da Gazeta do Povo. Sou o fundador da editora Barbante, que é uma editora independente aqui de Curitiba, cujo foco são livros de assuntos de música, fotografia e artes. E é isso, né, Cassiano? Então, eu sou o Cassiano, obviamente. Eu sou pesquisador da área de estudos da tradução, obrigado, e de processo criativo, crítica genética, que é um campo interessante e novo na pesquisa de processo criativo nas artes. E o meu foco é na música popular, e eu estudo o processo criativo a partir de documentos de processo, que seriam rascunhos, mas a diferença é que eu estou tentando estudar esses rascunhos, só que não os rascunhos textuais. Né? Eu estou tentando achar uma metodologia para se estudar demos, gravações. Então, eu comecei a estudar um pouco a obra de David Bowie através de demos, né?
tentativas de Space Oddity, etc. Dentro dos estudos da tradução, eu estou fazendo um doutorado agora em tradução. E, a minha pesquisa... Acho que está com um probleminha aqui. A minha pesquisa ela basicamente trabalha com a recepção e a influência da ideologia, de política, sociologia da sociedade, cultura, etc., na tradução. E para isso também eu me utilizei muito da contracultura, né? Como a contracultura foi como escritores, autores, artistas e pessoas ligadas à contracultura, e suas obras foram traduzidos em diferentes países, especificamente na Itália e no Brasil, e o que essas traduções dizem sobre esses países, né? E a relação desses países com a contracultura, mais ou menos isso. E eu sou músico também e autor. E montanhista. Nossa. É importante dizer isso. Eu vou te fazer uma pergunta, então, já. Você pode definir contracultura para a gente? Como você trabalha com essa ideia? É difícil definir, né? Existe uma definição mais clássica e uma um pouco mais pós-moderna, digamos assim. A definição clássica é muito ligada à contracultura jovem dos anos 60, de origem norte-americana, europeia, né, principalmente dos Estados Unidos, e seria um movimento social, cultural, caracterizado basicamente por contestação à autoridade, novas propostas de se ver o mundo, novas perspectivas de se ver o mundo. Essas perspectivas passavam pelas artes, pela filosofia, pela estética, pela sexualidade, etc., etc. Uma das características também é a troca de informações, né, uma troca muito grande de informações dentro desses movimentos, e contestação mesmo, geral, né? Essa é uma definição clássica, que é a contracultura norte-americana, etc., ligada que talvez tenha começado com os escritores beats, da geração beat, depois foi para o Flower Power, a nova esquerda norte-americana, etc., etc. Mas alguns autores trabalham com a ideia de que a contracultura, na verdade, é um movimento, faz parte de um movimento natural das sociedades humanas, tem a ver com a ideia de Hegel, né, de tese, antítese e síntese. As teses seriam contraculturais, nem sempre, mas, né, seria uma espécie de propulsão e de evolução, não exatamente evolução, mas de movimento das sociedades. E, de certa forma, alguns pesquisadores trabalham com a ideia de que o cristianismo seria uma contracultura, por exemplo. Que a filosofia grega, o nascimento da filosofia grega foi contracultural. O zen budismo seria contracultural. A Revolução Francesa teria a contracultura, o romantismo europeu seria contracultural. Então, o transcendentalismo, os transcendentalistas norte-americanos do século XIX seriam contraculturais. Então, eu acho interessante essa perspectiva, né? Porque em todos esses movimentos que eu citei, alguns elementos você encontra esses elementos em todos, né? A contestação, a troca de informações, tudo isso. Então, bem bacana. Agora, Alessandro, já chegamos a Hegel. E daí começou eu sei que quente. você preparou chegamos já chegando. Não, eu concordo com essa visão. Eu e o Cassiano, a gente tem até falado muito sobre isso, sobre essa ideia de contraculturas, né, pela história da humanidade, porque o termo contracultura mesmo é uma cria dos anos 60, né? Foi
O termo foi criado por um historiador chamado Theodor Hozek para definir aquele movimento, aquela coisa que estava acontecendo nos Estados Unidos nos anos 60. Mas, a partir daí, começa a surgir, usar esse termo para definir vários momentos da história da humanidade, como o Cassiano estava falando. Mas também tem que prestar atenção numa coisa, porque rola muita simplificação, às vezes, né, de assim, o que é contracultura? Contracultura como um movimento reativo à cultura vigente. E isso é uma simplificação perigosa. Você não tem que pensar que existem certas características que têm a ver contra o autoritarismo, principalmente, porque senão você acaba caindo em algumas barbaridades. Assim, tem certos grupos que acabam chamando para si como contraculturais, né? E se você entrar nisso, você vai chamar, sei lá, o Estado Islâmico de contracultural, e não é, né? Então, essa é uma distinção importante. E eu acho que aqui, para a gente, tanto para mim como para o Cassiano, um grande interesse também é essa contracultura dos anos 60 mesmo. Porque, principalmente no que tem a ver no que diz respeito à música, né, que é minha área, e que deixou marcas muito fortes, assim, né, muito do que a gente vê hoje, as bases foram criadas exatamente por essa contracultura dos anos 60, da qual David Bowie é uma figura muito importante, né? A gente tem que ver isso, porque a gente teve hoje de manhã na Rádio Transamérica para falar sobre isso, e a gente debateu, né, que não tem assim uma coisa talvez mais contracultural do que você, né, mais anti-establishment do que você se portar como um alienígena, né, você sair de fora de um contexto estabelecido, que é o que o David Bowie fez na carreira dele, como o Ziggy Stardust, e várias outras vezes, como ele, né, conforme foi se reinventando. Sim, justamente o que dá nome à mostra é o filme que ele atua como um alienígena. Exatamente. Né? Que é o Homem que Caiu na Terra. E outras facetas do comportamento dele também. Não, total. Ele é o transgressor por excelência, né? Se você pega é que hoje, né, é tão engraçado, porque assim, a contracultura tem isso também. O que a contracultura acontece com ela? Ou ela é massacrada, né, ou ela é absorvida de alguma forma, né? E daí novas contraculturas surgem. Nunca passa impune. Nunca passa impune. E dificilmente, né? Assim, algumas coisas são estabelecidas, algumas coisas mudam, mas, enfim. Mas no caso do David Bowie, você veja, nos anos 60, no final dos anos 60, né, começo da carreira dele, ele dava entrevistas falando, né, que se dizia gay, bissexual, quando isso era um super tabu, e na Inglaterra ainda, onde, né, ainda era crime você ser homossexual, era uma coisa bárbara, e ele chegava e falava, não, é isso aí, né, não estou nem aí. Ele fazia coisas como quando ele estava no auge do sucesso com o Ziggy Stardust, né, os Spiders from Mars, ele faz um show em que no meio do show ele fala, esse é o último show dos Spiders from Mars, nem a banda sabia, daí fica todo mundo se olhando assim, né, tentando. Então ele é um cara assim que tipo vai contra a corrente, a carreira inteira dele é marcada por isso, né? Bem polêmico, assim, né? Tem a força da polêmica, que ele procurava muito também. Acho que sim, mas é importante notar que nunca a polêmica pela polêmica, né? Porque não vejo como, nesse contexto de contracultura, a gente pode pensar em polêmica como um combustível, né? A polêmica, por exemplo. É claro que são temas polêmicos, mas é porque eles estão tentando, eles vão contra o estado atual de coisas, né? Uma das características da obra do David Bowie, por exemplo, é a flerte com a vanguarda, né? Ele era vanguarda naquilo que ele se propunha fazer, na música popular e na cultura popular. Cultura popular meio feio, né?
Mas é mais ou menos isso. A gente discutiu um pouco quarta-feira justamente do envolvimento dele, do interesse dele no expressionismo alemão, que era, lógico, uma vanguarda artística. Sim. Né? Então, Mas então essa característica dele eu acho muito interessante, faz com que ele seja um ícone da contracultura e também nos sinaliza aqui uma das coisas importantes do que seria essa contracultura. Seria os movimentos contraculturais têm esse viés de vanguarda mesmo, de experimentalismo. Outra característica que foi levantada também assim, é uma contradição muito interessante entre a expressão da individualidade, da subjetividade e ideias coletivistas. Isso ao mesmo tempo. Muitas contraculturas tiveram isso. Nos anos 60 mesmo, Flower Power tinha muito a ver com isso. Né? Você tinha a afirmação do sujeito, né? Sou eu que está falando, e você tinha também a ideia de eu faço parte de uma grande tribo. Né? É um movimento que não tem líder, mas também se pode dizer que ele tem vários líderes. Exatamente. Né? Então isso é uma outra coisa interessante. Bom, tem várias coisas aqui que dá para ir elencando, mas daí eu não sei se é o caso. Mas falando do David Bowie, na própria carreira dele, a gente vê que ele andou por todos esses caminhos, né? Ele teve momentos ali no começo da carreira dele que ele era mais flower power mesmo, mod, etc. Até ele encontrar uma voz que era dele, que era essa voz do alienígena. Outra coisa que a gente estava conversando hoje, né? Alguém falou, o Marden, não sei, ele sempre captava o que estava rolando, né? Muitas vezes ele captava o que estava rolando, mas também ele fazia rolar. Sim. Né? Ele nesse Indicava sentido ele era caminho, vanguarda. né? Ele ditava um caminho. Ele encontrava fórmulas e a maneira com que ele trabalhava com essas fórmulas, androginia, etc., que são coisas que hoje em dia já foram assimiladas. Naquela época não. E ele usou, e ele criou uma persona muito interessante. Essa criação de persona também é uma outra coisa que tem a ver com a contracultura. E daí eu vou lá na frente nos punks, né? Também um movimento contracultural. Uma coisa interessante do punk é a ideia de você viver aquilo que você está pregando, realmente, abraçar aquilo. Viver a tua arte. Os artistas realmente viviam. Não, eu proponho uma maneira experimental de se viver. E eu vou viver essa vida de uma maneira experimental. Não vou só falar que estou fazendo isso. Eu vou ser um exemplo. E eu vou quebrar a cara. Se for para quebrar a cara, eu vou morrer, não tem problema, mas eu vou. E isso era a contracultura. Isso sempre foi a contracultura. Tem um filme na programação da mostra que é exatamente isso. Não sei se tiveram a oportunidade de ver, que é o Basquiat. O Basquiat, né, vai passar amanhã. Vai passar amanhã, então não percam, quem não viu. O David Bowie faz o Andy Warhol, mas é a história do Jean-Michel Basquiat, que é isso, um cara que vivia a arte dele. Custe o que custar, assim, não se rendia, né? Isso é uma imagem bastante forte do que né, uma atitude contracultural, digamos. E tem também uma coisa assim de independência e cinismo também um pouco, né? Num livro que a gente leu junto, né, sobre a contracultura, que é do Ken Goffman e Dan Joy, tem ali uma cena muito interessante, né? O que é contracultura? Daí tem a cena em Atenas, né? Alexandre o Grande chega em Atenas e dá de cara com um filósofo Diógenes, sujo, barbudo, sentado no rio, à beira do rio, tomando sol. E daí ele olhou e falou assim, não, tem que ver qual que é desse cara. Ele achou interessante, né? Eu estou falando como os caras relataram aqui, tá? Não estou dizendo como aconteceu e se aconteceu isso. Você não lembra muito bem, na verdade. Não, faz algum tempo. Isso. Faz algum tempo. Mas Alexandre, o Grande, né? Chegou. Não qualquer Alexandre. Falou assim, chegou assim, falou assim, eu vou falar com esse cara. Diógenes sentado, tomando sol, falou assim, amigo, dá para você sair um pouco para o lado que
estou tomando sol, você está me fazendo sombra aqui, por favor, com licença. Sabe, assim, tipo, era o Alexandre o Grande, ele estava cagando, desculpa, mas era isso, né? Então esse tipo de postura, né? É interessante os caras terem usado essa cena, tendo acontecido ou não, para caracterizar uma das ideias da contracultura, de que um desdém à autoridade e o poder bloqueando a luz, exatamente, né? E o poder bloqueando a luz. Eu quero a luz em mim aqui, né? Não quero que você fique entre eu e a luz. Não quero cortar o middleman, né? É mais ou menos isso. Tem várias. Esse é um livro bem legal. Ele deve estar fora de catálogo agora no Brasil. Chama Contracultura através dos tempos. Ele pega faz umas relações assim que são bem interessantes. Por exemplo, ele faz com o mito de Prometeu, que Prometeu roubou o fogo dos deuses para os homens, e essa é uma atitude completamente da contracultura, né? É o que resume o que seria a contracultura. É bem interessante. Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre o uso de substâncias psicoativas e a contracultura. Bom. Afinal, é o tema. Se a gente tem que falar, conversa. A gente vai ter que falar. A primeira coisa que eu acho que tem que ser dita aqui que nem toda a contracultura das contraculturas, contracultura, não sei se dá para falar isso, mas são caracterizadas pelo uso e experimentação com drogas, né? Mas muitas, sim. Aí o porquê disso, aí é um papo, a gente está aqui para isso, né? Para conversar sobre isso. Com certeza. Você tem alguma? Não, eu não sei. Não, eu acho que, veja bem, as pessoas usam drogas por os mais variados motivos, né? Sociais, psicológicos e tal. O que eu vejo... As drogas são muito associadas com a contracultura dos anos 60, né? E, de fato, porque tiveram um papel relevante na construção daquilo. Mas não no sentido recreativo, né? Mas no sentido experimental mesmo, de expansão da mente. Quer dizer, e não eram só os jovens, os artistas, tinha cientistas, tinha médicos, tinha até agentes da CIA, tinha o exército americano. Mas eu tenho um pequeno porém aqui, também recreativos. Veja só, 1966, LSD foi proibido nos Estados Unidos. Sim. Né? Em 66 só. De 60 a 66, muita gente pirou. Claro. Né? Pirou em todos os sentidos. Né? Inclusive políticos. Né? Tem histórias aí que até um presidente dos Estados Unidos tomou LSD nessa época. Mas qual presidente, Cassiano? O Kennedy. Você não pode falar o nome dele? Não, Kennedy, isso todo mundo. Kennedy. Aí tem um manifesto, porque daí teve uma grande manifestação contra a proibição do LSD. Em São Francisco, claro. Tem que falar por quê, claro, depois? Ou não? Bom. E nesse manifesto tem a seguinte frase aqui que eu tirei, que eu achei muito interessante. Direitos inalienáveis da contracultura, liberdade para o corpo, a busca do prazer e a expansão da consciência. A busca do prazer é um direito também. Exatamente. E se as drogas traziam esse prazer para as pessoas, eles reivindicavam isso. Eu não estou falando que isso é certo ou errado, só estou fazendo uma descrição de um fato histórico. Sim, sim. Mas eu acho que quando você fala de digamos, expressão artística, né? É mais nesse sentido. Os caras, os Beatles, por exemplo, entraram ali em algum ponto num relacionamento sério com LSD e o que saiu foi o Sgt. Pepper's, uma pedra fundamental não da contracultura apenas, mas do rock e tal, e da cultura popular, de novo, para ficar nesse termo. É super influente. Então a gente acha assim, não pode né, minimizar o papel que isso teve. Por outro lado, né, por assim dizer, a falência do ideário hippie teve a ver com o uso desenfreado de drogas também. Não tem como a gente
né? O que acontece? Os usuários de drogas que usam continuamente acabam... Esse é um clichê, né? Mas perdão pelo clichê, mas ele vira um escravo, né? E isso vai totalmente contra a ideia de liberdade. Então, você tinha assim coisas muito libertárias, como o distrito de Haight-Ashbury, em São Francisco, né? Que era a meca hippie. As pessoas estavam lá e tal celebrando, mas aquilo, com o passar do tempo, ficou dominado por traficantes, né? Por gente que estava praticamente zumbi. Foi uma coisa assim super decadente. Você tem vários exemplos nesse sentido. Tem um autor que se chama Michael Gilmore, salvo engano, e ele é um jornalista cultural. Ele tem um livro chamado Ponto Zero, não sei se é bem esse nome, acho que é isso, que ele faz reminiscências sobre os anos 60 e ele com foco em perfis, né, de artistas, de músicos, de escritores. E ele faz uma provocação, assim, que ele diz as drogas lisérgicas, né, psicoativas, elas deram para o mundo discos muito importantes, né, de alguma forma, como os já citados Sgt. Peppers, ou The Doors, ou, sei lá, os discos do Grateful Dead, e os primeiros discos do Pink Floyd. Mas ele pega o próprio Pink Floyd, que fala do Syd Barrett, que era, né, era guitarrista, né? Bobagem, me escapou. Sim. Guitarrista do Pink Floyd. Que ele ficou louco, né? Ele fez o primeiro disco, ficou doido. E as drogas tiveram um papel nisso também. E a provocação que ele faz valeu a pena, né? Então, e aí o próprio David Bowie também se atrapalhou com o uso de drogas. O David Bowie acho que é uma outra coisa ainda, né? Porque a verve criativa do David Bowie, eu acho, dificilmente está ligada ao uso de drogas. Muito pelo contrário, né? Algumas das melhores coisas que ele fez foi justamente no período de desintoxicação dele. Então, quando ele foi para Berlim, né? Vocês devem ter discutido isso na quarta-feira, ele fez a trinca de discos assim, que é considerada entre os melhores dele. Ele estava assim também 100% desintoxicando, né? Mas uma coisa que eu acho interessante, que esses movimentos contraculturais, ao longo da história, eles, principalmente na criação, né, na arte, nas artes, elas sempre tentavam resgatar aquela catarse assim, dionisíaca, né? Dos mistérios dionisíacos, do entusiasmo que se falava na Grécia, né? Que quando o deus Dionísio entrava no teu corpo, você estava entusiasmado, né? Você entrava em contato direto com o Deus, e aquilo era um momento extremamente importante para a pessoa que recebia aquele Deus. Um momento criativo, de liberdade, de expressão. Inclusive esses rituais dionisíacos, eles eram os seguidores desses rituais, eles eram de grupos assim, geralmente marginalizados, escravos, as mulheres também. Então isso é interessante, né? Tinha essa catarse, e a contracultura acho que pegou um pouco dessa ideia, né? Porque nesses mistérios dionisíacos, nesses rituais, se bebia muito vinho, se dançava, e se entrava em transe com música repetitiva. Então, esses estados alterados, essa ideia, acabou sendo uma das características. Eu acho que tem vários momentos aí na história assim, que isso acontece. Nem sempre através de drogas ou de bebida. Muitas vezes através simplesmente de meditação ou de transe mesmo, transcendentalismo, sei lá. Algo desse tipo. Rituais transcendentais. Isso. Então, eu acho interessante isso. Se você para pensar, todos esses grupos, desde a antiguidade, tentavam recriar esse entusiasmo do Dionísio, nesse Deus tão interessante, né? Através daquilo que eles tentavam recriar esse entusiasmo de alguma forma. E eu acho interessante essa ideia, né? Eu acho que talvez os beats... até um
concerto de música em que todo Sim. mundo está junto. Sim, né? sim. Tem esse viés ritualístico também. Sim, bom, se a gente for pensar em contraculturas tradicionais, não sei se dá para falar isso, mas o sufi, né, o sufismo tem a ver com isso, aquela catarse, né, é um transe, você entra em contato direto com Deus e você acessa estados elevados, etc. Então essa é uma ideia interessante, né? Obviamente daí num momento como os anos 60 de liberação e de choque cultural, etc. As drogas foram uma ferramenta para isso, para a arte. Em outros momentos também aconteceu isso. Mas em outros momentos não foi exatamente as drogas, entendeu? Em outros momentos foi outra coisa. Misticismo, com certeza. Sim, com certeza, né? Os transcendentalistas, por exemplo, do século XIX, né? Os verdadeiros pais dos hippies, né? Henry David Thoreau, etc. Eles não tomavam drogas, pelo que eu saiba. Você pode falar mais um pouquinho sobre os transcendentalistas para a gente? Eles foram um movimento literário e filosófico, talvez, dá para dizer, do século XIX, da primeira parte do século XIX dos Estados Unidos, no nordeste dos Estados Unidos, né? Dois grandes expoentes, o Henry David Thoreau e o Emerson. O Emerson ele escreveu muito sobre a ideia de liberdade individual, sobre autossuficiência, que é uma ideia interessante, tem tudo a ver com as ideias da formação dos Estados Unidos, etc. Eles eram meio... eles tentavam fazer um resgate desses valores, né, de liberdade, etc., de individualidade e coletividade ao mesmo tempo, individualismo e coletividade. E já o Thoreau era parecido com o Emerson, só que o Thoreau era mais hippie e talvez punk, ou sei lá o quê. Ele era mais contracultural, porque ele foi o cara assim, eu vou viver isso aí. Então eu vou ser autossuficiente. Gostei da ideia, Emerson. Eu vou lá no mato, fazer a minha própria casa, vou plantar minha comida, vou ficar 1 ano morando lá sozinho. 2 anos, eu acho, né? Alguém sabe? Não sei. Eu sei que dizem que a tia dele lavava a roupa dele. Pois é. Pois é. Eu também o cara não consegue disseram, eu não ser lembro. totalmente autossuficiente, né? E uma das ideias do Thoreau era reconexão com a natureza. Então, simplificação da vida, esse movimento minimalista que tem hoje em dia deve muito ao Thoreau, porque ele se despiu de tudo. Uma das frases que ele falava era, que eu acho bem legal, eu aplico, mas mais por falta de dinheiro, evite eventos que necessitem de roupas novas. Porque ele usava as roupas dele até rasgar mesmo e começar a cair, assim, e daí ele trocava. Então, ele foi uma figura muito interessante nesse sentido. E ele, essa catarse que ele tinha era na natureza, caminhando pelas montanhas, né? Ele gostava muito de caminhar nas montanhas e ter uma conexão com a natureza muito direta. Ele também era religioso, ele tinha uma visão muito particular sobre o cristianismo, a relação dele. Ele era panteísta, na verdade, ele acreditava que Deus era a natureza e ele fazia parte da natureza, portanto, ele também era Deus. Ele tinha isso, e ele tinha essa expressão espiritual muito forte nos escritos dele, na vida dele, etc. E essa história de voltar para as origens, né, que foi uma das correntes da contracultura dos anos 60, que é a mais famosa de todas. Porque você tem 2 correntes fortes ali. Você tem o grassroots, que eles chamavam, que são os caras que voltaram que fizeram comunidades e foram morar no mato e aprender muitos passaram fome, né? Tiveram que voltar para o apartamento de classe média do papai em New Jersey. Outros ficaram lá, outros estão lá até viraram, hoje. Outros viraram caras do Vale do Silício, né? E ficaram milionários, certo? Mas essa era uma das ideias de voltar à Terra, e tinha de inspiração transcendentalista total,
Não que eles muitos nem sabiam quem era o Thoreau, mas era uma tradição mesmo, já havia essa tradição. E a outra era urbana mesmo, era mais cosmopolita, era mais politizada, né? Era mais de choque. Era o pessoal da Nova Esquerda, era o Jerry Rubin, né? E o Webb Hoffman, que eram os caras que foram lá no auge da Guerra do Vietnã, eles faziam essas demonstrações que tinham a ver com o situacionismo francês, que é mais ou menos vamos protestar, mostrando como esses caras são ridículos, vamos usar a comédia, o absurdo, né? Etc. E esses caras foram lá no Pentágono e fizeram uma manifestação que era basicamente: vamos fazer o Pentágono levitar. E vão fazer toda os demônios e a energia negativa que está no Pentágono embora. Então eles foram lá e ficaram batendo lá tambor, tal. Aí tipo, tinha umas meninas dançando, tal. Daí tinha uns soldados que começaram a olhar para as meninas e começou a rolar um clima assim meio de festa mesmo. Então é uma maneira de você afrontar, entendeu? Muitas vezes é por aí mesmo. Acho que isso daí é uma lição dos anos 60 que não foi aprendida. Aqui no Brasil, pelo menos, não foi. E é interessante como isso incomoda. Talvez. Isso incomoda tanto, muitas vezes, né? A alegria, o ritual, a música, incomoda muitas vezes. Sim. Né? Sim. Então, mas essas duas correntes contraculturais dos anos 60 e 70, e até hoje, de certa forma, elas buscavam também essa catarse de alguma forma ou de outra. Então, aí que entra a história do LSD e das drogas psicodélicas. Mas foi uma coisa daquele momento, né? Uma coisa que estava acontecendo naquele momento. E o LSD, na verdade, se escreveu muito sobre isso. A CIA, inclusive, se descobriu muita coisa sobre a CIA, porque, na verdade, o grande culpado do LSD ter entrado nos Estados Unidos foi a CIA, porque a CIA começou a fazer experimentos com o LSD, porque eles queriam, talvez, usar o LSD como uma arma de guerra, uma maneira de controlar mentes, sei lá. Então, começou por aí. Aí eles começaram a chamar pessoas para serem cobaias. E, por exemplo, uma das cobaias foi o Ken Kesey. Esse cara é muito legal, o Ken Kesey. O Ken Kesey, ele foi lá ser cobaia. Aí tem até um livro que é muito interessante, também está fora de catálogo, mas é excelente, que é o Teste do Ácido do Refresco Elétrico, é isso? É uma coisa assim. E ele é autor do Um Estranho no Ninho também, né? Sim, mas esse não é esse daí é do Tom Wolfe, né? O Tom Wolfe conta a história do Ken Kesey. O Estranho no Ninho foi o Ken Kesey que escreveu. O Ken Kesey, então, ele se voluntariou. Essa história acho que eu vou contar porque é legal. Assim. Não, pode contar, gente. Ele se voluntariou porque ele estava sem dinheiro, ele nem sabia o que era. Os amigos dele chegaram para ele lá na Califórnia, em Berkeley, eu acho, falaram: a gente está precisando de alguém aqui para... não, dizem aí que no hospital lá da universidade estão precisando de gente para ser testado como cobaia, novos medicamentos, tal. Eu vou, eles pagam, eu vou. Ele foi e administraram LSD no braço dele. E daí ele ficou lá deitado numa maca olhando para o teto e um monte de médico em volta. E daí ele disse que uma hora ele começou a olhar para o teto e começou a olhar para aquelas ranhuras assim da pintura assim, e começou a ver dunas, aquilo, né? Nossa, é o Saara, isso aqui é como se fosse o Saara. E de repente aquele quarto, aquela sala onde ele estava se transformou em outra coisa. Não necessariamente era uma alucinação, mas era uma maneira diferente dele ver. E daí, a partir daí, ele estava em contato com muitos artistas e professores universitários e pensadores e traficantes, e todo tipo de gente em Berkeley. E ele começou a ver que tinha um potencial essa droga. Ele começou a desviar várias pessoas, o LSD. E dar para os amigos. As pessoas começaram a tomar e... nossa, a gente tem um mundo novo aqui. Tem um mundo novo atrás desse aqui que a gente está olhando.
vamos mudar, então, vamos trazer isso aqui para o mundo. Então, o Ken Kesey teve os Merry Pranksters, que eram um grupo de amigos. A tradução em português eu gostei bastante, que são os festivos gozadores. Os festivos gozadores, que eram artistas, escritores, simplesmente desocupados, tanto faz. E eles começaram a fazer esses testes do ácido, que era... você pegava um lugar mais ou menos desse tamanho, às vezes maior, colocava um monte de luz colorida, colocava uma banda para tocar, imagens diferentes, colagens, etc., e davam... eu não lembro se era suco de laranja mesmo, com LSD, para as pessoas. As pessoas sabiam, claro. E as pessoas ficavam lá para ter essa experiência. Muita gente enlouqueceu nessa história, muita gente passou mal, outras pessoas disseram que descobriram a verdade, entraram em contato com Deus, tiveram experiências espirituais, outras nem tanto, etc. Uma coisa interessante é que muitos dizem que ali começou o rock psicodélico, porque aquela banda que estava tocando ali viria a se tornar o Grateful Dead. Uau, né? Bacana. Então, que era uma jam, eram os músicos tocando ali, deixando rolar, e as pessoas loucas de ácido, tendo percepções diferentes do mundo, etc. Isso foi... Como muita coisa aconteceu a partir disso, né? Muita gente, até depois o Timothy Leary veio com o slogan dele, que era Turn on, tune in, drop out, né? Ligue-se, sintonize-se, sintonize-se, caia fora. Muita gente começou a fazer isso, cair fora mesmo, cair fora do sistema, cair fora desse sistema que está nos oprimindo, que não está entendendo... os jovens falando isso, que não nos entende mais, que estão nos mandando para morrer numa guerra que a gente não tem nada a ver com ela, que a gente nem entende o que está acontecendo. Então, essas pessoas começaram realmente a sair mesmo, sair. Tanto que tem dados que dizem que, eu não sei durante quantos anos, 2 ou 3 anos, 100 mil jovens saíram da casa dos seus pais e foram morar em São Francisco. Aí começaram os problemas. Né? E só para terminar a história dos festivos gozadores, esses caras daí, o Ken Kesey virou meio que um messias do ácido. Não, eu preciso levar essa maneira de ver o mundo diferente para os Estados Unidos. De repente a gente vai parar a guerra do Vietnã, de repente as pessoas vão ficar menos caretas, vai ficar tudo mais interessante. E ele arranjou um ônibus, e eles colocaram instrumentos dentro do ônibus, equipamentos de som, de luzes, e galões de suco de laranja com ácido, e saíram atravessando os Estados Unidos, da Califórnia até Nova York, parando em pequenas cidades, fazendo festas ou palhaçada mesmo, atraindo as pessoas. Alguns locais acabavam tomando ácido, outros não. E daí a culpa da proibição do LSD foi do Ken Kesey, basicamente. Foi um pouco demais. Porque foi uma afronta muito grande, entendeu? Ao establishment norte-americano. Aí começaram os problemas. E, ao mesmo tempo, o Timothy Leary estava fazendo uma pesquisa acadêmica em Nova York sobre os psicodélicos, que já era uma outra coisa totalmente diferente. Então, agora eles até se encontraram. Voltaram, né, a fazer pesquisas acadêmicas. Sim, estão voltando. Mas, assim, tudo que eu estou falando, gente, eu não estou fazendo apologia ao LSD, tá? Mesmo, estou falando sério. Eu acho que a gente está num... Foi um momento histórico, foi uma coisa que fazia sentido naquele momento. Hoje, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Certamente, algumas drogas que estão por aí, elas são mais establishment mesmo, né? Elas significam exatamente você estar acorrentado ao sistema, né? Exatamente. Porque ele talvez, não sei, eu não sei te dizer, eu realmente não sei, mas eu acho que, inclusive, um fenômeno que aconteceu depois da proibição do LSD foi
na verdade, não foi por causa disso, mas isso ganhou um momento, foi a explosão de filosofias e religiões orientais e de meditação transcendental nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Porque, então, agora eu vou ser preso se eu for pego com ácido, mas como que eu vou fazer para ter uma perspectiva diferente do mundo? Tem uns caras lá que faziam isso há 2000 anos, né? Deixa eu aprender aqui. Aí começaram a meditar, etc. Então, eu acho que hoje, inclusive a ciência mostra, né, que a meditação é promissor o trabalho né, em relação à meditação, exatamente disso, tanto de controle de ansiedade quanto depressão, etc., e de transformação pessoal mesmo, né? De você controlar o ego, etc. Tudo aquilo que os papas do ácido diziam que queriam fazer através do ácido, hoje se vê que pode ser que se consiga simplesmente com meditação e talvez até de outras religiões, ou sei lá, ou de outras formas, sei lá. Né? Então, é uma outra questão sobre as drogas. Né? Tem uma frase boa, que tem a ver com essa loucuragem toda dos anos 60, que eu acho que ela é normalmente atribuída a Grace Slick, ou ao guitarrista do Jefferson Airplane, sempre é citado. Tem várias fontes, mas que se você lembra de tudo que aconteceu nos anos 60 é porque você não estava lá. E é isso, né? E o Brasil? Nos anos 60? Não, e o Brasil e a contracultura? Aí é outra coisa interessante. Porque uma coisa é você ser contracultural nos Estados Unidos. Tudo bem, os Estados Unidos também não é exemplo de país livre, né? Mas nem um pouco, ainda mais nos anos 60. Mas, historicamente, houve dentro dos Estados Unidos, porque eles não faziam isso fora dos Estados Unidos, mas dentro, pelo menos, sempre houve um pouco mais de tolerância dentro da sociedade em relação a movimentos. Então, por exemplo, você tem os Quakers, você tem os Amish, você tem vários movimentos religiosos que foram tolerados pela sociedade, perseguidos muitas vezes, mas acabavam sendo tolerados. Veja no Brasil o que aconteceu com Canudos, por exemplo. Será que Canudos era uma espécie de contracultura? Talvez fosse. Né? Ou aqui na Guerra do Contestado. E qual foi a resposta do governo central? Tolerância? Não. Eles aniquilaram. Sim, de uma forma extremamente violenta. Então, eu acho que a sociedade brasileira ela é muito mais conservadora nesse sentido, né, a esse tipo de diversidade social. Isso faz com que movimentos sociais que sejam divergentes da norma sejam muito mais perseguidos e de forma violenta. E depois, com a ditadura, então nem se fala. Exatamente. Por outro lado, a criação artística acabou se beneficiando de uma forma ou de outra disso, né? Elliot Sica é um dos caras que, né, eu acho que usou essa dificuldade como um alimento artístico. Chico Buarque, claro. A Tropicália. A própria Tropicália, né? Claro. E se a gente for pensar, a Semana Moderna de 22 também. Né? Também o Brasil não era um país progressista nos anos 20. Então, com certeza não, mas também você tem, vou só dar uma opinião, assim, você tem uma abertura a essa parte ritualística e essa parte do prazer, que eu acho maior do que nos Estados Unidos, como você está falando, que é uma cultura puritana. Né? A revolução sexual dos anos 60 nos Estados Unidos foi uma coisa muito mais impactante, digamos assim, do que no Brasil, onde você já tinha outra cultura. A gente não é puritano, a gente não tem um passado puritano. Eu não sei, isso é uma coisa que tem que pensar melhor, assim, mas eu suspeito que lá, naquela época, pelo menos,
revolução sexual foi muito mais marcante, assim. Mas aqui também tinha muito mais repressão também, né? Sim, até hoje, de certa forma. Então... mas reflete hoje em dia também, né? Hoje a gente tem várias... isso que é interessante. Você pode ter contraculturas que, como a gente falou antes, que elas acabam ou sendo absorvidas, parte absorvida, parte é massacrada, mas ela deixa um legado, né? Tem muita coisa que a gente está vivendo hoje, um monte de discursos progressistas que tem a ver com feminismo, tem a ver com direitos LGBT e tal, que são... foi aberto o caminho para isso, né? E isso era uma coisa que o David Bowie teve muita participação. Total, eu acho que o David Bowie ele é a figura do que está fora do esquema, né? Do cara que você olha, do que não se adequa, né? Do inadequado. Então, até essa mudança constante de pele dele tem a ver com isso. Então, de repente ele surge para uma juventude que olha para ele e fala: nossa, eu posso ser o que eu quiser, entendeu? Eu posso vestir o que eu quiser, eu posso me maquiar, eu posso, sabe, eu sou um homem, mas se eu quiser usar um vestido, eu posso usar um vestido. Então, tudo isso é muito novo nessa época. Ele dá o caminho para as pessoas. Inclusive, quando o David Bowie morreu, eu lembro que teve muitos depoimentos, né, de gays falando assim: eu era criança, adolescente, e eu tinha medo de ser o que eu era, e daí quando eu vi o David Bowie, eu falei: quer dizer, o David Bowie acabou meio que legitimando, guiando essas pessoas de certa forma. Essas pessoas acabaram se espelhando nele. Então isso é uma coisa interessante também que aconteceu em relação ao David Bowie. Mas ele não foi o único, né? Isso é importante dizer. Claro que não. Né? E, na verdade, ele estava inserido até todo um contexto ali da Inglaterra, ali de androginia, né? O glam, Mark Bolan, T-Rex, né? E isso é interessante. E também isso estava acontecendo nos Estados Unidos. Inclusive, tem até uma história. Eu morei em Nova York no final dos anos 90 e trabalhei num bar lá. E a DJ é um transexual famoso que é Jane County, que antes era Wayne County, que fazia parte da turma do Andy Warhol, e ela tinha uma banda também, e era uma pessoa extremamente antenada, etc. E eu entrevistei ela há muito tempo, só que a entrevista acabou nunca sendo publicada. E ela falou assim, eu não sei se é verdade, porque o David Bowie foi para Nova York, e ela conheceu o David Bowie através do Lou Reed, e segundo ela que inventou o visual Ziggy Stardust. A androginia do David Bowie é culpa dela. Ela que falou para ele: que tal se você colocar um vestido, pintar o cabelo de vermelho, assim, e tal. Eu falei assim: legal, interessante. Então, você vê como as coisas são, né? Não sei se é verdade ou não, mas a verdade é que alguma coisa estava acontecendo naquele momento, nos dois lados do Atlântico e possivelmente em outros lugares. O que me faz pensar... Eu falo demais, né? Pode falar. Mas uma coisa que me veio aqui à mente também é outra coisa também, que faz parte um pouco da minha pesquisa, que é uma coisa que a gente tem que pensar aqui também. A gente está falando sobre contracultura, mas a gente está falando contracultura dos Estados Unidos, certo? E da Inglaterra, etc. Essa contracultura, como que ela chegou em outros países? Ela chegou ela teve um veículo que levou ela até lá, certo? Naquela época não tinha internet. Obviamente que tinha fanzines, jornais, revistas alternativas, etc. E que isso acabava atravessando o Atlântico, indo para outros países, e vindo para o Brasil, etc. Essa informação circulava, mas não era da mesma forma que ela circulou, que circularia se houvesse internet naquela época. Pois bem, essa contracultura, será que ela não se aproveitou da cultura hegemônica americana? Porque isso aí é uma coisa interessante. Eu vejo, porque eu estudo o Woody Guthrie, o Woody Guthrie é um cara que era músico, escritor, ativista, ele foi o grande inspirador do Bob Dylan, né?
E o Woody Guthrie, a obra dele, acabou chegando na Itália com muita força, por exemplo. E chegou na Itália com muita força, basicamente porque a Itália estava sendo reconstruída depois da Segunda Guerra Mundial pelos americanos, com dinheiro dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos estavam colonizando a Itália, americanizando a Itália. Então, as ideias contraculturais do Woody Guthrie, que era um cara que pensava no coletivo, nos trabalhadores migrantes pobres, destituídos depois da Grande Depressão, etc., o discurso dele era contra essa cultura hegemônica, mas ele só chegou na Itália por causa da cultura hegemônica, porque ele veio junto, né? Então isso é uma onda americanizada. Exatamente. Então, assim, a gente fala de contracultura, a gente está falando dos Estados Unidos, etc., mas e aqui? Né? Mas acho que tem isso mesmo. Faz sentido, inclusive porque o império moderno é os Estados Unidos, eles ditam, não adianta. Chegava aqui como, você perguntou? Chegava aqui por conta de cinema, de música, disso mesmo, de produtos culturais, da indústria cultural, na verdade. Mas também acho que tem outros fatores. Há de se considerar uma espécie de zeitgeist mesmo, uma coisa. Era o pós-guerra, sabe? Tem muita coisa. Não é só aqui. Vários lugares do mundo têm suas revoluções. Você tem na França, você tem na Tchecoslováquia, na época. Você tem coisas acontecendo. E acho também que tem, claro, acaba sendo representada essa contracultura encampada, né, pelos Estados Unidos, mas eu acho que é muito mais por essa razão do império. Isso é muito mais uma coisa do espírito humano. Você mesmo citou a Grécia, né? Então isso são coisas que ali não tinha jeito, né? Estava acontecendo lá. O estopim era isso mesmo. Era a Guerra do Vietnã, era, sei lá, movimento dos direitos civis, era isso. E aí a coisa reverberou e a gente, né, como sempre. Mas, por outro lado, a gente teve contraculturas aqui muito interessantes na mesma época. Essa era de ouro da contracultura, né, que seria os anos 60 e os anos 70, aqui no Brasil também foi. Sim. Tropicália, para mim, Secos pessoalmente, né, eu acho Tropicália genial. Sim, sim. Claro. Né? E é um movimento que também tem a sua, pelo menos agora, se fala muito fora do Brasil. Muito, né? muito. E Isso era tinha... absolutamente contracultural, porque, inclusive com ambiguidade de gênero também, a mesma coisa, androginia, era muito parecido, na verdade, com psicodelia, essa mistura com culturas musicais brasileiras e ao mesmo tempo cosmopolita, né? Isso eu acho muito legal. A história das guitarras, você colocar a guitarra na música se transformou em contestação ali, forte, inclusive, né? Então eu acho muito interessante. E tem muito mais, né? Aí é outro papo, mas eu acho que a contracultura também chegou aqui no Brasil muito forte, até mesmo porque a importância cultural e social, econômica do Brasil, né, é imensa, por vários motivos, e tudo que aconteceu nos Estados Unidos, né, naquele momento ia acabar reverberando e muito aqui. Sim, né? sim. E as tensões sociais aqui eram grandes também. Então, eu acho que foi um campo muito muito rico para a contracultura. Se nos Estados Unidos era difícil, amigo, imagine aqui. Era plena ditadura. Pois é. Tem essa questão, né? É complicado. Vamos abrir para as perguntas? Pode ser. Pode ser? Claro. Vamos lá, gente. Não briguem pelo microfone. Tem para todos. Antes da pergunta, só posso falar uma frase aqui. Esse cara, Paul Goodman, tá? Escritor, ativista, norte-americano. Em 1969, ele falou uma coisa que eu acho que é muito atual, inclusive. Dentre todos os tipos de resistência, a mais importante de todas é a contra a solidão coletiva das massas. A contracultura era baseada nisso. As pessoas estão num sistema que faz com que elas sejam solitárias.
E a coisa mais revolucionária que se pode fazer é acabar com a solidão delas, é quebrar esse sistema que as deixa totalmente solitárias, isoladas. Então derrubar os muros, né? É basicamente não isso. Eu acho que isso aqui é a ideia básica da contracultura, né? É mais que importante. Em vez da massa, você procura o coletivo, daí é bem diferente. Exatamente. Comentários, podem falar também alguma coisa. Depois a gente traz o micro... Eric. Depois a gente traz o microfone para ele. Alô, tudo bem? Meu nome é Gabriel, a gente tem uma banda, que a gente lançou uma música agora chamada Meu Trafica Favorito. Só para fazer propaganda mesmo, na verdade. Mas, assim, eu queria saber como é que vocês veem o uso de drogas nas composições das músicas hoje. Por exemplo, o sertanejo, essas coisas assim. Quando a gente começou a falar pela primeira vez sobre o nosso papo aqui, né? O que a gente vai falar lá, tal. Eu falei assim, eu vou chegar lá e vou colocar todas as músicas sertanejas que citam bebida alcoólica. São muitas, né? Outra coisa também que é interessante é que se você olhar a história da música contracultural, digamos assim, você vai ver que cada década teve uma droga... Tem a sua droga, né? De estimação. E que acabou e que tinha a ver com a música, né? Então, nos anos 60, você tinha as drogas psicodélicas, né? Você tinha ácido, peiote, etc. e tal, mescalina, psilocibina, etc., etc. Aí, nos anos 70, o que seria nos anos 70? Cocaína. Cocaína, nos anos heroína. 80, totalmente cocaína. Sim. Anos 90, e cada droga meio que reflete o que aconteceu. Daí, por exemplo, os punks, né, anfetamina. Né? Anfetamina deixa o cara acelerado. Olha a música como era. Agressiva, acelerada. O êxtase, né? Os clubbers. Êxtase depois, 90. mais na frente. Os anos 90 teve aquela coisa de desilusão, né? Do final dos anos 80 ali, começo dos anos 90, havia essa grande desilusão. Houve a queda do Muro de Berlim, a promessa de que o mundo seria melhor, mas global. não necessariamente aconteceu. E daí a heroína, né? O grunge, Nirvana, Seattle, né? Totalmente heroína, claro. É uma coisa meio que apaga você, né? Não é uma droga nem um pouco criativa, né? Não estimula. Então, assim, eu não sei te dizer. Eu acho que o artista deveria ter liberdade para fazer o que quisesse para criar. É isso que eu acho. Sim, independente de gênero. Independente do que, se ele quer tomar droga ou não quer, etc. Falar sobre droga ou não. Eu não sei. Eu né? acho, sim. Mas... Não sei. Eu não sei, mas assim, esse ponto do sertanejo é bem interessante, porque é verdade isso, né? Você começa a perceber... Eu também não sou especialista em sertanejo, mas o que eu conheço é tudo sobre bebida, né? E balada. É o rock, é o novo rock. É um entusiasmo, as pessoas querem rock, não era entusiasmar. Assim antes. Tem a ver com isso. Então tá tudo bem. Tem muita coisa boa que foi feita sobre o efeito de drogas e tem muita coisa horrível. Eu gosto do Grateful Dead, por exemplo. Conhece o Grateful Dead, uma banda dos anos 60, americana? Eu gosto de muita coisa deles, mas tem outras coisas que eu acho insuportáveis, assim, tipo músicas de 20 minutos que são a mesma coisa. Às vezes isso é legal até, não sei. Você tem que tomar o que eles tomaram. Eu não sei. Entra na autocaricatura, né? É engraçado, os caras acabam se afundando de um jeito, é super transgressor, né, quando começa, e não consegue sair daquilo e, de repente, eles viram uma caricatura do que eles mesmos estavam... Né, opostos, assim. Então, não sei. Tem que tomar cuidado com isso. É complicado. O senhor tinha uma pergunta. Eu tenho uma perguntinha. Considerando, por exemplo, esse pessoal da Tropicália, né, antes, dá para... eu pergunto para os dois, né? Dá para traçar assim, uma definição
relação disso, por exemplo, quem seria mais radical, ou levou a contracultura mais longe? Eu pergunto isso pelo seguinte: eu assisti um documentário sobre o Raul Seixas ontem, em que alguém faz uma pergunta, tipo o Luiz, você já ouviu falar dele, que morreu, o Luiz Carlos Maciel, sim, né? Você lembra, né, Pasquim, da Palha do Underground? Ele é o cara que trouxe a contracultura para o Brasil. Aí que está. Esse é um dos ideólogos aí, tá? Ou o ideólogo, talvez. Né? Mas, veja, o Raul Seixas, acho que foi ele que disse que levou isso às últimas consequências, mais que a Tropicália. Eu gostaria que vocês pudessem considerar isso aí. Acho que sim. Acho que a vivência, né? O negócio ele foi até o fim. Mais do que o Gil e o Caetano. Eu acho que sim, ele é, afinal, o fundador da sociedade alternativa no Brasil. Não sei se é paródia isso também. Eu acho que esteticamente ele é menos radical do que os tropicalistas. Mas no discurso, Mas talvez, o discurso dele era mais radical e ele vivia aquilo intensamente. Então eu acho que... Sim, com certeza. Com certeza. Eu sinceramente acho que da Tropicália o cara mais radical era o Tom Zé. E o cara continua sendo, de certa forma. Então, né? Não desmerecendo o Caetano, o Gil, claro, os outros, mas... Mas eu acho, entendo isso. Realmente, o Raul Seixas, apesar de ser essa coisa muito misturar o baião com o rock, né, dos anos 50, né, o rock mais clássico mesmo, que o som dele é mais ou menos isso, dá para definir. No discurso ele é muito radical. Essa coisa do faz o que tu queres, pois é tudo da lei, é um lema assim que podia definir a contracultura, sabe? Não consigo imaginar discursos na música brasileira tão fortes, né, com relação à contracultura do que isso, né? Então, a gente esqueceu de falar do Aleister Crowley, inclusive. Sim, exatamente. Que esse sim era contracultura. Exatamente. Né? E esse era a pessoa mais perigosa, né? Viva. Pessoa mais perigosa viva. Fala um pouquinho do Aleister. Eu não sei muito sobre ele. Assim, o que eu gosto... uma das coisas que me chama a atenção por ser montanhista é que ele foi um grande montanhista. E foi uma influência do David Bowie, né? Foi muito influência do David Bowie. Ele era um ocultista, né? Ele estudou religiões do mundo inteiro, fez a salada dele, não sei exatamente explicar, não conheço muito. Do Crowley, exatamente. Mas ele era um... Sociedade alternativa é baseada toda nas ideias do Crowley. Sim. Mas ele tinha essa visão alternativa mesmo, ele era totalmente contracultural. Só que ele era um produto da sua época, né, da era vitoriana, então ele queria chocar os vitorianos de uma maneira muito frontal, então ele acabou sendo taxado de bruxo, satanista, e ele falou, tá, tudo bem, sou então, não tem problema. Mas ele não era apenas isso. Só que era um cara complicado, né, que trouxe muita dor para muita gente. A história dele é interessante, é um personagem complexo. Eu não conheço muito sobre ele, eu gostaria de conhecer. O que eu conheci mais foi do montanhismo, porque ali, ele também experimentou drogas, né, muitas drogas, sexualmente também, fazia orgias, etc. E como montanhista, ele também era contracultural, porque ele era totalmente destemido. Ele fez vias de escalada que eram perigosas na época, de forma destemida, e tem algumas anedotas dele também que mostram que a imprensa britânica usou daí para falar, viu, esse cara é o diabo, porque ele fez parte da primeira expedição ao K2, uma das maiores montanhas do mundo e uma das mais perigosas do mundo, muito mais perigosa do que o Everest, né? Acho que foi a primeira expedição britânica, ele estava nessa expedição. E eles chegaram lá, ele estava com vários caras, não lembro o nome dos caras que estavam com ele. Eu sei que a história foi que a equipe queria fazer uma rota para subir o K2. Ele falou, essa rota não vai dar certo, cara. Não vale a pena. Não, a gente vai, eu não vou, vocês vão morrer. E eu não vou ajudar vocês, se vocês tiverem um acidente. E foi o que aconteceu. Segundo Mas ele avisou, né? A imprensa britânica na época falou que ele escutou os caras morrendo perto da barraca,
os carregadores foram lá chamar ele para tentar ajudar, e ele falou, eu não vou ajudar, eles têm que morrer, porque eu falei para eles não irem naquele caminho. Então ele era contracultural nesse sentido, porque ele forjou uma identidade do diabo vivo mesmo, porque ele queria afrontar aquela sociedade puritana ao extremo, vitoriana, britânica, e ele era da nobreza britânica, ele era um sir, entendeu? Tinha essa. Ele não era ele era um cara que acabava tendo muita publicidade, porque ele era das classes dominantes do Reino Unido, do Império Britânico, né? Ele afrontava isso. Só que nessa afronta ele fez muita sacanagem com muita gente, no mau sentido. Não era santo, né? Não é. Ninguém é muito, mas ele era realmente... Bom, vocês falaram aí em vários ícones da contracultura. Crowley, o Kinsey, que o Cassiano falou do teste de ácido, o Alessandro falou dos hippies da Ray Asper, as bandas, Jefferson Airplane, Grateful Dead, a academia com Timothy Leary, mas um personagem também fundamental nesse período da contracultura norte-americana que vocês não citaram, que eu acho que também vale a pena ser citado, é o Hunter Thompson, que é um cara da minha área, da área do Alessandro, da área do jornalismo, que enquanto todo mundo que vivia aquelas experiências meio que ficava reduzido àquele período, o Hunter Thompson procurava viver as experiências e contar para as outras pessoas em matérias, em livros. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa história do gonzo jornalismo, quer dizer, o jornalista que é o objeto da própria matéria também. Para quem não conhece o Hunter Thompson, ele é o pai do jornalismo gonzo, né? Que é isso que ele se coloca, é uma corrente do jornalismo literário onde ele se coloca como personagem principal, e no caso específico, né, do Hunter Thompson, normalmente entupido de drogas, né? Então ele tem uma percepção completamente diferente. Ele tem uma reportagem muito famosa, que é o Medo e Delírio em Las Vegas, né, que virou filme com o Johnny Depp e tal. E o Hunter Thompson era uma personalidade tão extrema e tão, sei lá, colorida, que assim, não dá. Já fizeram alguns filmes sobre ele, são todos filmes que não dão conta do personagem, sabe? Ele era uma dessas figuras maior que a vida. Eu recomendo muito, tem alguns livros dele publicados no Brasil. Recomendo muito. Ele era um cara totalmente à margem da sociedade mesmo, assim, de uma certa maneira, porque ele não estava nem aí. Ele usava todas as drogas possíveis. Ele era louco por armas, né? Sim, ele era totalmente armamentista, Sim. a favor das armas e que os Estados Unidos se armassem completamente. Ele se matou, acabou se matando. Sim. E eu acho que ele também foi o cara que documentou a contracultura, né, na época. De dentro, né? E assim, ele levou a contracultura para dentro do sistema, de uma certa maneira, porque algumas das reportagens mais famosas dele eram de convenções para a eleição americana, para presidente, né? E é uma loucura, assim, tem textos do Hunter Thompson que você lê e parece que você que está doido de alguma coisa, sabe? Porque quando você vai entrando naquilo, ele está tendo uma visão totalmente... e são os porcos e não sei o quê. Ele não alivia, né? É uma figura sensacional. E a gente também não falou dos Beats. Isso é inaceitável. Né? Sim, também. Crumb, Freak Brothers. Então vamos falar. É assunto que não acaba mais. Alguém quer perguntar? A gente pode falar, ou não sei. Tá ligado ali? A
busca do Freud com essa relação da cocaína, que é esse autoconhecimento, né? De fazer toda essa pesquisa e aí se conhecer. E aí tu falou dos drogados como acorrentados, né? Nem me lembro que jargão que tu usou mesmo. Mas eu acho que todo drogado, no fim, esse que a gente atualmente vê por aí nas ruas, são contraculturais. Que eles estão fugindo do sistema, eles não querem viver o que é a realidade e tem que fugir disso. E as drogas é a melhor maneira de escapar, na verdade, né? Nesse sentido, com certeza. Com certeza são. Eles estão escapando, caindo fora. Só que a maneira com que eles fazem isso, bom, daí também eu não sei. Essa é uma discussão também, né, ética, interessante. Mas eu não sei. Será que a pessoa não teria o direito de fazer isso? Claro que sim, né? Ou não? Ela tem direito também de fazer isso e machucar as pessoas que a amam, porque ela está se acabando? Eu também não sei. Isso eu acho que a gente não tem muito tempo para falar sobre isso aqui. Seria outra discussão. Mas que é um escape, e esse escape pode ser visto como não sei se de uma forma positiva, mas de uma coisa contracultural de se fugir do sistema que oprime, pode ser. Mas ela entra em outro sistema também que oprime. Ela sai de uma opressão e entra em outra. Nada a acrescentar, é exatamente isso. Acho bem bacana essa tua... Agora, em relação ao Freud, é outra história, porque daí ele era extremamente consciente, ele sabia o que estava fazendo, eu acho. Me falaram. Eu acho que ele se assustou um pouco também, não foi? Com a cocaína, e daí... Não, assim, acho que sim, acho que as drogas têm um papel, como eu disse antes, tem um papel fundamental. Eu falei de música, mas eu acho que o Freud é um bom exemplo, e tem outros caras assim que a cocaína foi um negócio assim que está relacionado a muitos free thinkers, né, digamos assim, pensadores livres, das drogas de modo geral. Eu creio que esse aspecto libertador está lá, sabe? Mas como você mesmo disse, esses caras estão fora. Realmente, estão. Mas também sem julgamentos mesmo. Mas como o Cassiano disse, a gente tem que pensar. A gente tem exemplos na própria música de caras assim que se acabaram, entendeu? Você vai pegar assim todos esses os sobreviventes dos anos 60 e não são tantos, sabe? A gente perdeu muita gente boa, assim. E muitos dos que sobreviveram, quando eles chegaram nos anos 80, eles só fizeram porcaria. Exatamente, ficaram horríveis, né? Isso são coisas que aconteceram. A gente não tem relação, não tem relação. É o ponto em comum, né? É uma coisa, é uma provocação, uma coisa para a gente pensar. Mais alguém? Eu só queria, dentro do que ele falou aí, eu acho que tem de fazer uma distinção. Vocês fizeram, mas é para ficar mais claro aí para mim. Por exemplo, uma coisa é o Freud e o Timothy Leary. Esse experimento cultural, poderia dizer, em que ele se autocoloca nisso aí, né, para um experimento cultural e não sei, tem um resultado positivo. Eu não sei se... Não, e a outra questão é moradores de rua com pedra. Sim, exatamente. Que ali não sei se é protesto contra o sistema, talvez nem para alguns nem pensem nisso, é mais satisfação pessoal e se afunda ali. Não tem consequência a não ser para ele maléfica, ele pode ser até dentro dessa jogada de pedra violento contra as pessoas também. Sim, como eu li numa frase droga, ali... não tem dinheiro, aí vai roubar da gente. Como eu li numa frase ali, que nos anos 60 os caras falaram que um dos direitos inalienáveis seria a busca pelo prazer, etc. Mas tudo bem, só que daí realmente isso daí é uma discussão ética que eu não queria entrar nessa. Mas até que ponto o teu direito ao prazer é justificável, né? Você começa a machucar as outras pessoas em volta de você. Então E você tem outras questões de doença mental, Sim. de muito sérias, médicas, né, que assim, nenhum dos dois, ou de nós três, é dessa área, né, mas que fazem muita parte disso. Assim. Sim, com certeza.
Sim, problemas de saúde pública, de segurança, já é toda uma outra discussão. Eu queria falar também sobre quadrinhos, mas não sobre os mais radicais, tipo Crumb ou Katzenberger. Eu queria falar sobre duas editoras da época que também participaram desse levante contracultural, que era a DC e a Marvel, e que hoje foram completamente absorvidas. Uma está sob a bandeira da Disney, outra sob a bandeira da Time Warner. E essa onda nerd que transformou os super-heróis numa coisa completamente inócua, quase nada perigoso, com os filmes estreando com grandes bilheterias de Vingadores, Pantera Negra, Mulher Maravilha. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa transformação desses ícones dos super-heróis que eram contraculturais numa coisa absorvida pelo sistema e se há alguma salvação nesse sentido. Hoje até o Thiago Leifert é nerd e fala disso na Globo. Né? Então, acho que mais a Marvel nos anos 60, né? A DC vem de antes, assim, e é um outro momento. Mas eu vejo assim um papel a Marvel, sim, acho que tinha um papel muito específico ali nessa coisa da contracultura, porque ela desconstruiu o super-herói, né? Então você tinha lá, quando ela lança, sei lá, o Homem-Aranha, ele é um menino retraído e tal, que se solta quando veste aquela fantasia. Você tem agora, estreou o Pantera Negra, né? O Pantera Negra é um herói negro e tal, que, né? Você tinha o Luke Cage, né? Que era também um herói negro representativo e tal. Então, X-Men, que era uma parábola sobre, né, tipo, obviamente, sobre racismo, sobre exclusão. Um é um espelho do Martin Luther King, o outro do Malcolm X. Tinha todas essas referências. E assim, né, era uma coisa. O Surfista Prateado, né, acho que é o melhor personagem dessa, assim, nesse sentido da contracultura. O cara que viaja pelo espaço numa prancha de surf. Não tem, isso é uma figura da contracultura, né? Mas o que acontece é o que sempre acontece. Essas coisas foram absorvidas, sabe? A indústria cultural é implacável, não tem. Ela pode nascer como uma ideia contestadora, mas de alguma forma vira uma máquina de fazer dinheiro, né? Como tantas outras coisas. Vários discursos tendem a ser, uma vez que eles fazem sucesso, tendem a ser absorvidos pela publicidade ou pela indústria cultural. Hoje a gente vê isso hoje, né? A gente está começando a ver discursos, né, feministas e tal, em propaganda de cerveja e tal. Acho que tem um lado bom nisso, porque você... Eu acho que tem um lado ótimo. Você amplifica, né? Claro. Mas o problema disso, que tem que se tomar muito cuidado, é quando você começa a empacotar isso de uma forma bonitinha, sabe? Que não vai agredir e tal. Por exemplo, esses filmes que você está falando, né, Monico, são... Tipo, eu até gosto de muitos deles, assim, mas são sempre o mesmo filme, né? Formalmente, assim. Você vai ver, é a mesma coisa. Não tem, sabe? Esse filme novo aí do Pantera Negra é um filme interessante, legal, mas assim, ele levanta questões interessantes, mas é isso, sabe? Ele não se aprofunda, exatamente. Tipo, então, mas isso é o que acontece. É o que nós falamos antes. Essas ideias de contracultura, ou elas são absorvidas de alguma forma, transformadas, elas abrem caminho, mas ou elas são massacradas, ou enfim. Eu posso fazer falar um pouco assim teórico, mas rápido, assim, sem ser chato, tentar não ser chato. Você tem uma maneira sistêmica, né, estruturalista, onde você vê a cultura como uma grande estrutura, como um grande sistema, um polissistema, digamos assim. Então vamos pegar, a gente estava falando de quadrinhos, de literatura como um todo, e quadrinhos inserido nisso. Vamos pensar mais ou menos assim. Nesse sistema, né, isso a gente observa, você sempre tem no centro do sistema, dominando o sistema, o cânone,
O que seria o cânone? Seriam essas obras que são tidas como intocáveis, os clássicos da literatura, as Mona Lisas, etc. Exatamente isso. E você tem, na periferia, o quadrinho, a própria tradução, a literatura traduzida fica na periferia do polissistema literário, por exemplo. Experimentações, né? A contracultura, inicialmente, ela está na periferia. Aí o que acontece? Esse sistema ele é dinâmico. Ele só existe porque ele é totalmente dinâmico. Ele sempre está evoluindo. Evoluindo, que eu digo, não é que ele está melhorando, ele está mudando, se transformando o tempo inteiro. Essa transformação é o que faz ele viver. Né? É o combustível, essa transformação. E essa transformação acontece exatamente através da tensão, porque quem está na periferia quer chegar no centro. E uma hora vai chegar. E a contracultura é basicamente isso. Começa na periferia, como uma experimentação, como uma vanguarda, e acaba sendo absorvida e se transforma na dominância, entendeu? No cânone, em algum momento. Ou vários outros não. Vários outros movimentos, etc., não. Mas o quadrinho, ou a cultura dos super-heróis, etc., acabou se transformando, chegando ao centro desse sistema cultural. E agora, o que acontece? Ele perde essa coisa de vanguarda, ele perde os valores originais de choque, de diferença, de diversidade, e ele acaba sendo absorvido. Então, ao mesmo tempo que ele domina, ele também é dominado. Então, e esse é um movimento que você vê, assim, se você pega todos os... Se imaginar no teatro, você vai pegar o teatro, né? Sei lá, dramaturgos ou estéticas. Exatamente. Você vai ver exatamente a mesma coisa acontecendo. Na literatura, eu já falei, eu trabalho com tradução, então na tradução eu vejo muito isso. Né? Em alguns países, por exemplo, a tradução acabou virando a vanguarda, porque, por exemplo, em Israel, quando Israel começou, não tinha uma literatura israelense, existia uma literatura judaica, mas não existia israelense. E como que a literatura israelense se desenvolveu? Através da tradução, porque a tradução trouxe estéticas, ideias de outras literaturas, que entraram como vanguarda e acabaram chegando no centro e mudando o sistema e acabaram se transformando no establishment. Então, esse movimento, que eu comecei falando do Hegel, da dialética do Hegel, é isso aí. Na cultura é isso que acontece. Então, isso daí não tem como não acontecer. E a gente não tem que nem ficar triste de que acontece, porque se acontecer isso, significa que o movimento, a ideia contracultural, aquela realização cultural, contracultural, tinha força, porque se ela acabou sendo absorvida, quer dizer que ela tinha um valor. E você abre novas frentes. Exatamente. Né? Então, se hoje você tem isso que você citou como exemplo, tinha os quadrinhos lá no Marvel, nos 60 era assim, agora eles são o quadrinho dominante. Isso abre espaço para um monte de gente que fazia coisas novas e diferentes, que são super interessantes e que vão abrir, e que talvez agora está tendo, né, um momento muito forte do quadrinho alternativo, autoral, digamos assim. Talvez, quem sabe, a gente ainda veja isso passar pelo mesmo processo, sabe? E a gente vai ter uma coisa nova. Então, assim, essa coisa vai meio que se autorregulando ali, a coisa vai se... vai achando um caminho de mostrar sempre coisas novas. Isso eu acho super interessante. Eu não sei se dá para falar dos beats agora. Pode falar. Porque assim, eu não vou conseguir dormir se não falar dos beats. Lá, Contra a cultura, sem falar de beats, não dá. Aí, aproveitando essa imagem do sistema, né? Agora imagine os beats. Quem que eram esses caras? Eles eram os caras que eles eram escritores do pós-guerra dos Estados Unidos, né? Nova York, eles estavam mais em Nova York que na Califórnia, em São Francisco, mais ou menos isso, eram focos diferentes, mas eles pegaram essa ideia que estava, essa ebulição, né? Na verdade, eles apareceram numa época muito conservadora dos Estados Unidos, era extremamente conservadora, e eles trouxeram uma estética nova, uma maneira nova de escrever, ligada à espontaneidade,
a descoberta ou redescoberta das fronteiras, tanto físicas quanto psicológicas, quanto espirituais, sei lá, né? Por isso eles o On the Road do Jack Kerouac é um livro sobre viagem, basicamente, o redescobrimento da América, né? É o redescobrimento da fronteira. Então são os caras viajando pelos Estados Unidos e entrando em contato novamente com aquele país perdido, com uma maneira romântica de ver o país. As fronteiras também sexuais, porque os caras também faziam isso, e eles viviam também o que eles escreviam, né? A experimentação com as drogas começou na literatura. Não começou com ele. O Thomas de Quincey fez isso muito antes. Mas nos Estados Unidos, ali, eu acho que foram eles que começaram. A ligação direta, né, com essa contracultura dos anos 60 e o Allen Ginsberg é um cara que assimilou muito a história da psicodelia, né? Ele estava já no começo ali daqueles primeiros... as primeiras experiências psicodélicas que se transformaram em literatura de alguma forma ou de outra. Claro, mas eu falando eu estou contextualizando eles dentro do cenário contracultural norte-americano, né, que é o clássico, digamos assim. Claro, eles inclusive eram informados pelos românticos, por todos esses caras. O que aconteceu com os beats? O Jack Kerouac escreveu On the Road, ele tinha tomado anfetaminas, e ele escreveu, acho que em 48 horas, né? Ele sentou na frente da máquina e inclusive era um rolo, né? Para ele nem perder tempo trocando as folhas. E fluxo de consciência. Essa era uma das características do Jack Kerouac. Cada escritor da geração beat tinha uma cara bem diferente, assim, tinha, né, literária. Enfim, todos eram ligados à ideia de contestação, a ideia de liberdade, de busca de liberdade, de redescoberta do próprio país, de se atravessar fronteiras físicas, espirituais, etc., como eu disse. E eles eram, inicialmente, totalmente periféricos. Eu não lembro quanto tempo que demorou isso, durou acho que talvez uns 8 anos, mais ou menos. O Jack Kerouac teve o On the Road publicado. Aí, os beats foram praticamente para o centro do furacão. Eles se transformaram quase o cânone, chegaram perto do cânone, digamos assim. Só que daí o que aconteceu? A indústria cultural norte-americana viu aquilo como uma novidade que podia ser vendável. E daí começaram a aparecer os hipsters, né? e os beatniks de shopping, né? É basicamente isso. Então, Hollywood se aproveitou disso, começaram a aparecer filmes que tinham personagens que eram beats, que eram os caras que escutavam jazz, né? Tudo com gola rolê. Gola rolê, porque daí inventaram até uma simplificação do que seria o visual dos escritores beats, que escutavam jazz, que faziam poesia com boina, etc. O que mais? Tinha assim, era tipo um uniforme beat. E começou a aparecer em publicidade, etc. e tal. Quando isso aconteceu, Jack Kerouac, foi quando Jack Kerouac começou a cair. Porque a história dele é muito louca. O Jack Kerouac escreveu esse livro e demorou, acho que, anos para esse livro ser publicado e fazer sucesso. Ele fez muito sucesso. E a história, eu não sei se é verdade, porque tudo isso acaba sendo até uma automistificação. Os caras contam essa história, porque é legal. Eu teria feito a mesma coisa. Ele falou, eu escrevi esse livro e fui para a montanha lá, guarda-parque, guarda-fogo, né? Ele ficava em cima de uma montanha com binóculos procurando focos de fogo num parque nacional no noroeste dos Estados Unidos. É o emprego dos meus sonhos, né? E ele ficou lá 3 meses. Quando ele desceu a montanha, ele era famoso, porque On the Road tinha sido publicado, ele estava em todos os jornais, os críticos estavam amando, os jovens estavam lendo, e ele falou, meu Deus, eu sou famoso agora. E de repente, tudo aquilo que ele estava falando, na verdade, era uma maneira poética de se entender o país dele, que estava em transformação. É isso que o Jack Kerouac fez. E aquela poesia acabou sendo enlatada, se transformou num produto cultural
totalmente sem profundidade, um visual, uma roupa, uma boina. Você comprava uma boina, virava hipster e beat. Comprava um bongô, esse cara é o beat. E esses caras acabaram se dando a fama mundial do beat, a imagem do beat vem desse empacotamento, digamos assim, né, da ideia beat. Por outro lado, essas experimentações literárias e pessoais, porque os beats tinham essa coisa contracultural de vivenciar aquilo que eles escreviam, e escreviam sobre o que eles viviam, a experimentação que era a vida deles, porque a ideia era, a nossa vida vai ser um experimento, isso que eram os beats. Isso acabou levando ao que se chama de contracultura dos Estados Unidos, é a época do ouro, do rock, dos hippies, do flower Influenciou power. diretamente o Velvet Underground, por exemplo, né, que depois vai levar ao surgimento do punk. Exatamente. Quer dizer, toda uma a gente nem linha que chegou dá no pra fazer. punk, tem muita coisa, mas agora não tem mais tempo. Eu acho. Não, temos tempo ainda. Mas é isso que acontece. Então, assim, eu não acho que não dá para a gente lamentar que essas coisas acontecem. Se a gente não quer que elas aconteçam, vamos quebrar o sistema. Daí elas não acontecem mais. Mas outro sistema virá. E ele vai ser melhor, será? Sim, né? A gente não sabe. Dinâmica, né? Mas essa é a dinâmica cultural que tem que... esse é um dos papéis da contracultura. Eu acho que é de renovar as culturas hegemônicas, e trazer ideia, porque a ideia inicial da contracultura é humanista, totalmente humanista, né? De igualdade, de fraternidade, de coletividade e individualidade ao mesmo tempo. E esses valores acabaram entrando na cultura oficial hegemônica de vários países, até mesmo do Brasil, né? Através da contracultura. Demorou. Foram ideias que foram assimiladas, perderam muito do sentido, foram empacotadas, mas algum resíduo de choque ou algum resíduo cultural, alguma informação importante de transformação ficou. Né? E a gente está vendo isso acontecer no Brasil hoje, no mundo inteiro. Então, e ficam as obras de arte também, né? Claro, porque contracultura é sobre arte, é basicamente isso. Estética. E transformar a tua vida numa arte. Isso é outra coisa. Timothy Leary é o cara disso. David Bowie, então, nem se fala. A morte dele foi uma peça artística. Essa é uma ideia muito legal da contracultura. É você transformar a tua vida em arte. O Andy Warhol é outro cara genial. Ele até brincava, ele era um cara extremamente sarcástico, porque ele usou do capitalismo para ganhar dinheiro e colocar as ideias dele no billboard, lá fora. E uma coisa que ele falava era assim, a maior peça de arte, a maior arte, a arte mais elevada que um artista pode fazer é fazer negócio. Fazer negócio. E se vender. Então ele fazia isso, ele se vendia e ele fazia uma crítica social e a crítica ao capitalismo através dessa arte extremamente comercial, entre aspas, né? Então e ele vivia essa ideia. Então isso aí eu acho que é central da contracultura. E os beats fizeram isso, os tropicalistas fizeram isso também, e nós aqui os subtropicalistas devemos fazer também. Tá certo. Já começamos aí há uns 30, 40 anos, né? Mas tem muita coisa ainda para rolar aqui. Tem mais alguma coisa, Alessandro? Eu sei que vocês têm... Sim. Também obras de arte, trouxeram aqui. A gente... Bom, eu queria agradecer a presença de todos. Foi um papo legal, acho. E a gente queria convidar vocês depois para conhecer os livros da editora Barbante ali, no hall de entrada. A gente trouxe aí, para quem gostou de ouvir as histórias do Cassiano, ele tem um livro chamado Ouça Esse Livro, que é cheio de... Ouça esse livro, coloca aqui. Que é cheio de causos sobre a história do rock super interessantes. Ele tem playlists no final de cada capítulo, que você pode passar o smartphone e escutar o que você está lendo.
E eu tô com um livro novo, esse pequeno livro de bolso, que é um ensaio sobre o disco Lost in the Dream, da banda da Filadélfia The War on Drugs. E é isso. Muito obrigado. Eu queria agradecer todo mundo também e só lembrando que a mostra continua até quarta-feira. Temos muitos filmes aí, tá bom? Obrigada, pessoal.